O cantor, compositor, multi-instrumentista Mir se prepara para levar suas canções em turnê este ano. Conversa agora com a gente aqui no Cultura na Mesa, ao vivo, no estúdio. Daqui a pouco vai rolar som ao vivo também com o Mir pra gente. Seja bem-vindo, Mir, aqui ao Cultura na Mesa mais uma vez. Turnê Palavra em Movimento, já quase começando esse movimento. Aliás, a gente estava falando do Recife, começa pelo Recife, né? Começa pelo Recife. Mas então, Eduardo, é uma honra muito grande estar aqui no teu programa de novo, né? Sou muito grato, né, pelas portas sempre abertas aí para o underground, para a gente poder mostrar, né, o trabalho autoral que está cada vez mais pulsante na cidade e no estado, quiçá até no país, né, porque eu tenho circulado bastante em outros estados. Agora, em 2025, eu tive a oportunidade de tocar em 7 estados diferentes. Toquei em Brasília, toquei em São Paulo, Belo Horizonte, eu cheguei até Belém do Pará. E tenho conhecido assim, muita banda, muito artista novo na cena, com canções autorais, com composições novas, né? Então, eu acredito assim, que esse tipo de espaço que tu abre para os compositores mostrarem músicas novas é extremamente importante. E a respeito, então, dessa turnê, a Palavra em Movimento, ela surgiu a partir de uma parceria que eu comecei esse ano, né, com a produtora Liz Dornelles, né, que é da produtora Flor de Lis Produções Culturais. A gente iniciou uma parceria agora no início do ano, e ela desenhou, então, essa turnê nacional do Mir, né? Que no ano passado, em 2025, eu fiz esses estados todos, mas foi uma coisa muito independente. Eu fui meio desbravando, assim, eu comprava a passagem, eu ia fazendo contato com os festivais nesses outros estados, com outras bandas, e uma cidade ia puxando outra. Não tinha muito uma organização estratégica de, não, eu vou fazer esse roteiro. Uhum. E agora, então, com a produção da Liz, ela criou um roteiro para essa turnê, Palavra em Movimento, onde vão ser shows pensados daí nele. Tem toda uma estrutura, o show ele conta uma história, ele tem um roteiro, né? Uhum. Não é aleatório. E aí vai ser circulado. E aí o primeiro show dessa turnê foi um convite que eu recebi do coletivo Cometas, no Recife, né? Foi através da banda Satélite, lá de Recife, que eles já vinham acompanhando o meu trabalho e aí convidaram para participar desse festival lá, que é o festival lá para eles que abre a temporada de rock no Recife. É o primeiro festival de rock pós-carnaval. Uhum. Eles consideram, né, o pessoal do rock lá em cima disse, não, esse aqui é o nosso marco onde começa o ano para o rock and roll. E aí eles me chamaram para participar, e aí a gente então linkou isso com a ideia da turnê. Então a turnê oficialmente começa em Recife, agora dia 7. Que legal, que legal. Dia 7 de março agora, então. E aí nos conta, a partir dessa construção mesmo da turnê, do roteiro, sim, e da ideia desses espetáculos, desses shows que vai passar pelo Recife, pelo festival, mas por outros locais também, né? Sim. E um show que ele não é fixo, ele vai se adaptando. Exato. Porque justamente o Palavra em Movimento é porque ele é um show que ele trabalha muito com a comunicação, né? Então, as minhas canções, como eu faço essa mistura da filosofia Hare Krishna com o rock and roll, eu abro espaço para escuta, né, para fala, né? Então, é um espetáculo musical, mas que ele dialoga muito com o público, né? E por ter esse diálogo, por consequência, os shows eles não são exatamente iguais, porque eles vão depender da vibração do ambiente, a maneira para onde aquele público que está ali vai conduzindo aquele espetáculo. Tanto que a gente nem está chamando de show, a gente chama de espetáculo, né? Porque ele não é só uma apresentação musical. Ele envolve elementos não vou dizer de palestra, porque eu não vou subir no palco para fazer uma palestra, mas ele leva um pouco para esse lado, assim, dessa troca de ideias, né? São geralmente apresentações mais intimistas também, em lugares menores, em lugares que privilegiam a escuta, né? E a interação, próximo, né? Isso. Com o público. Bacana. Então, nos conta um pouquinho de alguma história e nos brinda com uma canção, por favor. Então, cara,
Uma história bacana é até sobre a camiseta que eu estou usando, né, que é de Krishna, né, é Sweet Lord. Eu comprei essa camiseta numa loja chamada Mão para o Céu, que é do Pedro, lá do Rio de Janeiro. Mas comprei sem pretensão de parceria, de nada, eu só gostei da estampa. E o figurino oficial do MIR atualmente é essa camiseta que eu tenho usado em todas as apresentações. E aí desse uso contínuo dessa camiseta surgiu a parceria então com o Pedro, que agora oficialmente é um dos apoiadores do figurino do MIR para a turnê Palavra e Movimento. E lá na Mão para o Céu, então, eles têm diversas estampas com essa temática espiritualista, né? Não só de coisas Hare Krishna, mas de vários elementos que compõem o espiritual, assim. E foi muito interessante, porque aí ele me procurou para fazer essa parceria, ele ficou muito feliz, cara, essa estampa que tu tá usando, tu tá divulgando a nossa estampa e tal. E aí a história é essa, cara, que tipo, de uma simples compra surgiu uma amizade e uma parceria muito grande, assim, cara, que vai render muitos frutos. Inclusive, um desses frutos é que agora existe um cupom para quem entrar lá no site da mãoprocel.com.br. Se usar o cupom MIR, que é M-I-R em caixa alta, tem 15% de desconto em qualquer compra dentro do site lá, de qualquer estampa. E aí vai ter à disposição lá a estampa do MIR, a estampa oficial da turnê do MIR. Maravilha. E aí, dito isso, então, queria te mostrar uma canção que dialoga muito com essa proposta da turnê. A canção se chama Imprudente Sou. E aí, de repente, a letra fala um pouco, né, sobre isso, né, mais ou menos assim, ó. Cuidado com o que eu digo, o que eu penso e o que eu faço, porque eu sei que não sou o dono da razão, acho que não, porque até o meu cachorro sabe quando é hora de latir ou não. Eu ando pelas ruas assustado com o ronco do motor dos outros carros e eu só atravesso a rua, olhando pros dois lados, pra ver se vem alguém, porque eu não quero ter surpresas quando a noite for te encontrar, meu bem. Imprudente Sou, Imprudente Sou, uma das canções da turnê, Palavra e Movimento. A canção da turnê. Essa canção é uma canção bem antiga, ela ainda é da fase que eu tocava com a banda Jasmins do Paraíso, que durou ali de 2006 a 2014. E eu incorporei ela já no repertório do MIR, né, quando eu começo com a carreira solo. E é uma música que se tornou emblemática assim, dentro das apresentações, e abriu a mente para essa proposta do Palavra e Movimento, essa coisa do eu não sou o dono da razão, saca? Tipo, eu tomo cuidado na coerência do que eu digo, do que eu penso e do que eu faço. E, ao mesmo tempo, eu não sou o dono da razão, eu não estou dando um discurso e dizendo o que tem que ser feito. Eu apenas estou colocando como eu vejo o mundo e como o mundo ressoa para mim, e isso, às vezes, pode gerar identificação com o outro, né? E aí ela meio que sintetizou essa ideia, assim, então ela é meio que o carro-chefe dessa turnê. Né? Interessante, uma composição antiga, mas Exato. que entra exatamente na ideia desse espetáculo, na ideia da turnê Palavra e Movimento, que começa 7 de março, então, pelo Recife, e aí vai passar por outros locais também? Sim. Aqui para as nossas bandas já tem aqui em Porto Alegre, até eu trouxe a camiseta para tu dar uma olhada nela aqui, que é do Ratha Yatra, que ele é o grande festival indiano que acontece em todo o mundo,
é o principal festival do movimento Hare Krishna e acontece em todo o mundo, né? E aqui em Porto Alegre ele vai acontecer no dia 15 de março agora, ali na Redenção, né? Essa camiseta é a camiseta do Ratha Yatra de 2024. Então, quem é daqui de Porto Alegre talvez vai lembrar, né, os Hare Krishna que estavam ali na Redenção, que tem todo aquele, parece um carnaval, tem uma carruagem com as deidades que a gente passa, né, ali bem naquela rua do Brick da Redenção. E aí depois a gente se encontra dentro, bem no coração da Redenção, lá dentro, onde tem apresentações musicais, de teatro e tal, palestras filosóficas. E então nessas apresentações musicais eu vou me apresentar também, né? Nesse grande evento, 15 né, de que é o março. Ratha Yatra. 15 de março. E antes disso, no dia 3 de março, é uma semana antes, umas 2 semanas antes, no próprio templo Hare Krishna, que fica ali na Cristóvão Colombo, 2586, tem um grande festival também aí dentro do templo, que é o Gaura Purnima, que é o festival que celebra o surgimento do Senhor Chaitanya. Eu não vou entrar muito nos detalhes dos nomes aqui, né, porque a gente não teria tempo para discorrer tanto. Mas é um festival muito bonito, onde eu também vou estar lá presente, também vou estar dando uma palhinha. Maravilha. E tu perguntaste dos lugares, o que a gente já tem agendado, né, sem dar muito spoiler, assim, falando só por cima, a gente tem Campo Grande, em Mato Grosso, a gente tem Goiânia e Palmas. E também temos Brasília, antes disso, a gente tem logo depois do Recife, a gente faz Brasília. E aí tem essas aí, vão ter outras também, não vou dar tanto spoiler, vão ter outras. E aqui dentro do Rio Grande do Sul, a gente montou um outro formato desse mesmo espetáculo, porque essas viagens que eu vou fazer é sozinho, voz e violão, né? Dentro desse formato que a gente conversou agora há pouco. Mas a gente montou um formato paralelo que é com banda. Então, ele é o Palavra e Movimento e Pulsação. Então, ele é palavra, movimento e pulsação, porque aí eu vou ter músicos de apoio se apresentando junto comigo. E aí, essa turnê com banda, nós vamos fazer um circuito rio-grandense. A gente vai percorrer várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. E aí, quem vai estar me acompanhando é o Nenê Coisa de Louco, no contrabaixo, que é um dos donos do estúdio Casa Preta, aqui em Porto Alegre. Na bateria vai ter o Juruba, que é um excelente baterista, um cara da antiga, já tocou com um monte de gente bacana. E na guitarra solo, o De Lima Júnior, também um grande guitarrista que é lá da cidade de Alvorada. E também já é quadrinista, o cara trabalha com quadrinhos além da música, né? Fez capa até para Marvel já. E sim, cara, eu tô cercado de 3 grandes músicos que são muito meus amigos e a gente vai pegar uma van aí, vamos fazer esse circuito pelo interior do estado, mostrando uma versão talvez mais pulsante do mesmo espetáculo Palavra em Movimento. Legal, legal. E tu nos apresentaste essa composição, uma composição mais antiga. Como é que está o processo de composição ultimamente? Segue compondo? Sigo compondo. E como que tem vindo essas músicas para ti? Cara, tem vindo de forma assim muito espiritual, né? Mas isso é meio que chovendo molhado. Todo compositor sempre costuma dizer isso, né? Que a música baixa, né? E graças, né, ao bom momento tá baixando muita música. Inclusive tem uma canção que vai fazer parte de um... Lembra que da outra vez que eu tive aqui eu falei de uma homenagem que a gente tinha feito para o Foguete Luz, sim. Que a gente fez lá no Ocidente, né? Para esse ano agora de 2026, né, junto com a produção da Flor de Lis Produções, a gente tem uma ideia de fazer uma homenagem, não especificamente ao foguete, mas uma homenagem ao álbum do Bicho da Seda, sim, né, lá de 76. 76, fazendo 50 Isso. anos. E aí a gente está com umas ideias bem legais, né? Não vou também dar muito spoiler, mas basicamente é sobre isso. E aí, juntando isso com a tua pergunta sobre composições, me veio uma composição que fala, é uma composição em homenagem ao Foguete Luz, né? O nome da canção se chama Meus Heróis Andam de All Star. E ela vai ser gravada agora para o mês seguinte, a gente vai lançar ela como single, antes do projeto. E é isso, cara. Sempre composições novas, está sempre vindo ideias novas. O próprio show, esse Palavra em Movimento, ele tem canções do Presentes Inigualáveis, que é o álbum até que eu estou te trazendo, né, para te presentear aí, para vocês terem no acervo da rádio. E vão ter, então, canções desse álbum.
mas também tem muitas canções novas que ainda não foram gravadas. E uma das ideias é que quando a gente chegue ao final dessa turnê, a gente vai juntar essas canções que ainda não têm uma versão de estúdio e vamos então condensar elas num álbum que provavelmente vai se chamar Palavra e Movimento. A gente meio que está fazendo aquele caminho inverso. Geralmente a banda lança um álbum e sai em turnê. Eu estou saindo em turnê e no final eu vou gravar o álbum, né? Maravilha, Mir. E para te acompanhar e acompanhar todo esse movimento e essas palavras, onde o público te encontra? Basicamente, o principal meio assim, de comunicação é o Instagram, né? Que eu acho que é a grande ferramenta das redes sociais hoje. Então, lá no Instagram dá para encontrar o meu trabalho no Mir23 Oficial, né? E as músicas estão em todas as plataformas digitais. A gente costuma sempre divulgar Deezer e Spotify, mas, na verdade, quando a gente subiu elas, estão em diversas plataformas, né? Então, sim. É só buscar lá por Mir23 Oficial, que tem todas essas canções aí nas redes. E nas rádios, né, cara? Eu tô num movimento, assim, com o pessoal que acompanha os shows e que me acompanha nas redes, eu tô incentivando a galera a voltar a ouvir rádio, sabe? Eu digo pro pessoal, gente, sintonizem as rádios FM da região de vocês, prestigiem as bandas, porque as bandas novas só não estão tocando nessas rádios FM porque vocês não estão ouvindo, né? Porque a maneira de consumir música meio que virou aquela coisa de ir direto para o stream. A pessoa já não fica mais querendo ouvir uma música nova. Ela pensa numa banda, ela pega ali o aparelho dela e clica e vai direto naquela música. E o que eu tenho, porque eu tenho um público muito jovem, né? Tem muitos jovens que acompanham os shows e tudo. E o que eu sempre digo para eles é, gente, deixem ser surpreendidos por músicas novas. Liguem um rádio que vocês não vão saber qual é a música que vai tocar. E esse é o barato. E quem viveu os anos 80, quem viveu os anos 90, sabe o prazer que era tu ligar o rádio e ouvir uma música nova pela primeira vez. Sim. Né? E só pegando esse teu gancho, por mais que tenham playlists ou que tenham também, ou que a própria plataforma vá fazendo algum tipo de seleção musical, o algoritmo busca a partir de um gosto aparentemente pré-determinado pelo que a pessoa ouve. Sim. No rádio, quem faz a curadoria, quem faz a seleção musical é outra pessoa. Exato. E aí pode vir algo que a pessoa nem sabia que gostava. Exatamente. E aí escutou no rádio e começou a gostar. Então, exatamente. Legal, tu sintetizou muito bem. Essa é a magia de ser surpreendido, né? E tem dado certo, cara. Tem muita gente que tem me dado esse feedback, assim, cara, eu tô ouvindo rádio de novo, é muito legal. E é isso. Então, encontrar o Mir, além de encontrar nas redes sociais, sintonizem aí a FM Cultura, por exemplo, que eu sei que toca bastante minhas músicas por aqui. E é uma maneira de acompanhar o trabalho, não só meu, mas de toda essa galera que está trabalhando com música hoje, né, cara? É o cantor e compositor gaúcho Mir, que começa a sua turnê nacional Palavra e Movimento agora em março pelo Recife. Já tem data aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre também. Vai passar por outros estados aqui no Rio Grande do Sul com a turnê Palavra, Movimento e Pulsação. Exatamente. Com banda de apoio. Vocês acompanham toda essa trajetória e o que vai rolar em 2026 no Instagram, @Mir23Oficial. 23 é em numeral mesmo. @Mir23Oficial. Vocês acompanham essa trajetória. Mir, a gente tem mais um tempinho aqui. A gente pode te ouvir ao vivo ou rodar uma faixa que a gente tem no ponto ali. O que tu preferir. Cara, se a gente puder ouvir essa faixa que está no ponto, ela é muito especial para mim, porque é uma canção, né? E eu sei qual é a canção porque tu me falaste. É uma canção que eu tenho um carinho muito especial, porque ela foi feita para minha filha. Quando eu nem pensava em ser o Mir, em ter uma carreira solo. Lógico, eu já era músico, eu já tinha a banda e tudo, a Jasmins do Paraíso, mas nem era uma música que cabia dentro da banda, porque era uma música muito... era uma musiquinha que eu fiz para minha filha. Sim. Era uma coisa... A minha filha era pequena quando eu fiz essa canção, ela tinha 3 anos, hoje ela está com 18 anos, está uma adulta já.
E foi uma canção que surgiu assim, num momento pai e filho, era eu tocando violão para essa minha filha pequena cantar junto comigo. Então era um refrão bem facilzinho, assim, que eu cantava para que ela pudesse cantar junto comigo de volta, né? Então, essa canção eu tenho um carinho muito especial, então, se tu puder tocar ela, eu vou ficar muito feliz. Maravilha, a gente vai encerrar então este primeiro bloco de Cultura na Mesa com Valentina, que é essa faixa do Mir. Mir, muito obrigado pela tua gratidão. presença aqui e uma ótima turnê aí pelo país. Eduardo, muito, muito obrigado, né, pelo espaço, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pelo espaço, né, da FM Cultura, né, de estar sempre valorizando aí os artistas locais, né, e a gente precisa muito desses espaços. Valeu, um abração. Abraço. Seguimos de Mir, Valentina, voltamos depois do intervalo, não sai daí.